Se você já degustou uma sobremesa nos melhores restaurantes de Salvador, com certeza você já provou uma sobremesa de Luísa Avelina, a nossa convidada aqui do Sala VIP, o programa de entrevistas do Bahia Social VIP. Eu sou Bruno Porciúncula e é um prazer ter você aqui, Luísa, no nosso programa. Ah, amigo, obrigada. Estou super feliz de estar aqui com você hoje. Agora me conte aí, você acabou de voltar do MasterChef, né? Como é que foi toda essa experiência do MasterChef Confeitaria? Como foi participar disso? Foi bem desafiador, porque eu sempre quis ser cozinha quente e quando eu vi a oportunidade da confeitaria, foi aqui em Salvador, né? Aqui que abriu as portas para mim na confeitaria, que eu me enxerguei realmente como confeiteira, apesar de já ter estudado a área, etc. E aí a confeitaria no MasterChef veio para poder, acho que, fechar isso aí com chave de ouro mesmo e falar assim, não, fica na confeitaria mesmo. Você se encontrou então na confeitaria e ainda mais depois do MasterChef. Verdade, com certeza, sem dúvida. E quais foram os maiores desafios de participar do MasterChef? O tempo, o Jacan lá pegando no meu pé, que no início era difícil de entender realmente porque ele gostava de mim, mas aí eu achava que era pegar no pé mesmo, era de uma forma crítica, mas depois eu fui entendendo que era por gostar. E o tempo é muito desafiador. É o que vocês veem ali mesmo e um pouquinho pior, eu acho. Porque você não sabe o que você vai fazer, né? Só sabe na hora, né? Não, a gente não sabe, não tem receita, né? Acho que você ser confeiteiro, a base principal é ter balanço e receita. Exatamente. Sem os dois... Confeitaria é tudo bem medido, né? Tudo, muito certinho, gramas, tudo certinho. E você tinha que se virar lá quando eles mandavam. Muito, tem que ter muita criatividade, carta na manga, isso, e ter tudo de cabeça, tudo. De gelato a, sei lá, um biscuits, tudo. Porque você não tem acesso a nada, né? Não tem acesso a nada. Não pode e o tempo que eles dão pra vocês ali, na televisão, é o mesmo que a gente tem. Então é questão de segundos. Por isso que eu dava aquela travadinha na hora de correr ali, porque eu ficava, deixa eu ver aí, eu vou, eu fico, eu penso, eu vou. Mas é bem difícil. E a amizade rolando entre você e os outros participantes, como é que eram os bastidores? Eu acho que eu fui uma das pessoas, assim, que mais se deu bem com todos, exceto uma pessoa, porque o restante, assim, foi tudo maravilhoso, eu me dei super bem com todos, fiz grandes amizades aí pro resto da vida. E tem uns até que vêm pra Salvador, já vieram pra Salvador, sim, né? A Letícia já veio, o Ítalo é daqui. Sim, o Ítalo é daqui também. Vocês foram até eliminados no mesmo dia, né? Foi, que na coincidência, semifinal, né? A gente entrou junto e saiu junto. E o que você achou que faltou ali na semifinal pra você? Eu acho que eu dei uma entregada de jogo, assim, quando eu percebi o andamento das coisas, quando eu percebi que realmente, assim, já existia um pouco de um enredo ali, né, sobre a história que estava se contando, eu estava tendo essa sensação, não que seja, porque é tudo muito certinho, etc. Mas eu tive aquela sensação de que seria o Ramiro e o Léo. Assim, já tinha essa sensação. Tanto é que eu mandei uma mensagem pra minha família um dia antes e falei assim, olha... Não crie expectativas que vai ser o Ramiro e o Léo. Então, acho que eu já entrei no jogo achando isso. E aí era difícil ali. Eu custei de retomar, assim. E o Léo realmente mereceu ganhar? Super. O Léo é muito criativo, ele é muito desenvolto. E ele trouxe esse olhar pra confeitaria moderna e tava precisando mesmo de uma pessoa que arriscasse mais. E qual foi o prato mais difícil que você fez ali? Qual foi o doce mais difícil? Eu acho que quando falou do vegano ali, que tinha que ter 3 texturas, um biscuit, tinha que ter uma mousse, tinha que ter mais alguma coisa que eu esqueci. Enfim. Aí eu falei, pronto, não pode usar manteiga, não pode usar ovo, não pode usar creme de leite. Eu falei, vou usar o quê, gente? Tipo, tudo que a confeitaria precisa. Aí eu não sei como é que eu ganhei não, tá? Só ganhei. E foi isso que você ganhou. Isso foi o mais difícil que você conseguiu ganhar. Isso foi do Javier. Inclusive, o Javier tava lá. Eu sou super fã. Aí foi, nossa, foi maravilhoso ter ganhado. E você ficar fazendo aqueles doces ali com o olhar dos jurados. Como é que é sendo filmada, né? Porque você tá sendo filmada, tem os jurados. Tem os jurados que ficam olhando e fica toda aquela pressão. Como é que é cozinhar com essa pressão de jurados? Eles olham, ficam comentando. Eu gostava até, mas chegou na última prova, o Diego Lozano, ele ficou um tempo na minha bancada, assim, ó, vendo eu trabalhar com chocolate, e aquilo ali me deu uma... Assim, eu fiquei muito nervosa, porque o cara é um especialista, eu tava competindo com um cara que é bicampeão mundial, que é o Ramiro, e ele simplesmente ele olhando pra minha bancada e eu trabalhando com chocolate. Tanto é que eu trabalhei com chocolate de três formas, tablagem, adição, ainda fiz... algum outro que eu esqueci, enfim. Porque eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa mesmo. E aquele boneco, pelo amor de Deus, Diego. Suspende esse boneco. E qual era o jurado que você mais gostou? Teve o Jacan, a Helena e o Diego. Eu gosto muito do Diego. Acho que ele representa muito a confeitaria mesmo. Jacan te tratava como filha, né? E o Jacan não tem como, né? O Jacan... Sou a filhinha dele aí. E vamos ter agora um momento de MasterChef.
Eu fiz um brigadeiro, Igor fez outro brigadeiro e Ana Paula fez outro brigadeiro. Você vai experimentar e dizer qual foi o melhor. Traga aqui pra ela. Vou dar a nota igual Ana Paula, jurados. nossa produtora. Olá, sempre esperei por este momento. Pois é, agora escolha aí como, veja o que falta. Sim. Esse é? Não vou dizer, não. Você vai ter surpresa, você tem para não ter influência. É pra ser sincera? Pode, com certeza. Uma maguinha. Ele tá seco, né? Tá difícil de engolir, viu, pessoal? Acho que esse daí não foi muito bom, não. Não é não, gente. Olha. Quem fez esse? Esse daí foi Igor aqui, o produtor, aqui, o editor. Tá macio. Muito bom. Esse aqui também. Foi Ana Paula. O meu foi o pior, foi. Pô, você devia ter falado de quem era cada um. Porque como é que o apresentador tem um pior brigadeiro, né, rapaz? Não. É porque geralmente esse granulado, esse vermicelli, que é esse granulado assim completinho, sim, ele cristaliza mais rápido. Depende muito da indústria. Por isso que a gente geralmente faz esse granulado, tá? Imaginei, ainda fazer o brigadeiro e fazer o granulado. Mas eu gostei desse aqui, ó, em homenagem à minha filha, coloridinho. Amei esse aqui, gente. Tá bem cremoso, viu? Parece que foi feito agora. Tá vendo aí? Parabéns, o Igor. Igor jogou duro aí. Parabéns, Igor. Para o nosso momento Masterchef aqui com Luísa Vilhena. E Luísa, e você agora tá pronta para participar de A Fazenda, BBB? Como é que você tá aí depois de participar de um reality show? Então, né, nossa assessoria é da Endemol Shine, que é do Big Brother também, né? Eu soube aí. Já falei, me chamem pro BBB. Você toparia participar? Não sei, sabia, Bruno? Eu acho que é muito arriscado, né? Porque a Marina, por exemplo, pessoa excelente, chegou no Master, as pessoas não gostaram do perfil dela, não gostaram das falas, então... Eu acho que é muito arriscado você... É uma disposição, né? Você se expor dessa forma, né? E se você pode fazer uma fala infeliz, assim, em determinado momento, somos seres humanos. Ser cancelada, né? Mas eu acho que meu maior medo era esse, sair no primeiro episódio, então deu certo. Aí agora a gente cria uma casca, né? Acho que pros próximos... Já tá preparada, fácil, né? Porque não é fácil. Você ainda sob pressão de fazer uma comida. Porque o Big Brother é só você ficar lá conversando e tal. Não precisa se preocupar com muita coisa, né? Não sei do que vai falar. Então você já tá pronto aí pra Boninho sabe, ou quem faz o Big Brother. Pode convidar a Heloísa que tá disponível, né? Eu vou, hein? Engraçada, pelo menos vocês sabem que eu vou ser. Não vai ser a casa não vai ficar triste. Você não vai ser planta, né? Não vou. Impossível. Do jeito que eu falo. E o pessoal com certeza não vai te expulsar, porque fazendo uma confeitaria dessa aí, todo mundo vai querer que você fique lá até o final. Mundo, né, Bruno? Vou fazer bastante doce. Exatamente. O pessoal vai querer que você fique lá até o final, pra garantir a comida, pelo menos. Vai engabelar o povo ali na comida. Com certeza. E você, como foi esse tempo? Porque a gravação, você gravava e voltava para Salvador? Sim, como é que era a gravação do programa? Eu não posso falar muito sobre bastidores, mas o que eu posso falar é que eu passei 2 meses em São Paulo, porque a gente faz... direto. Porque a gente tem o final de semana, mas assim, não dá, no meu caso, não dava muito tempo, porque a gente saía já tarde, na sexta, eu teria que pegar o voo no sábado para voltar no domingo. Então, porque segunda de manhã, teria que estar muito cedo lá. Então, pra mim, não comportou. Então, eu fiquei 2 meses longe da família. Foi, acho que a parte mais difícil, sabia? Imagina. Sem dúvida. Mas a gente faz uma média de 4 provas. Primeiro, a gente envia um vídeo, faz inscrição e etc. Depois, você faz uma segunda prova, que é lá em São Paulo, na própria Band, onde você... cozinha pra eles, tem um time também, e vai falando ao mesmo tempo cozinhando, pra eles entenderem sua desenvoltura em falar e cozinhar. Porque às vezes tem muita gente boa, né? Que não passa porque não consegue falar e cozinhar ao mesmo tempo, né? E pra eles é importante isso, né? E tem que fazer um negócio bom também, né? Claro. E aí tem uma terceira prova que é simulando mesmo o reality. Você já entra com uma disputa, acho que 30 a 50 pessoas. Caramba. São 4 turmas. E aí você... tem que cozinhar no tempo que eles dão, já tem o mercado aberto e tem as câmeras. E todo mundo disputando com você. E por incrível que pareça, nesse mesmo dia, tava eu, o John, a Letícia, a Marina. O meu grupinho entrou quase todo. Foi muito legal. Grupo, né? Muito legal. Nosso grupinho tava abençoado.
Agora, me surpreendeu que você falou no Instagram, nos stories, que vocês que pagavam a hospedagem? Verdade. Vocês não ficam lá na Band ou em The Mall, quem paga não vocês? Não, a Band, ela, o tempo que você tá lá dentro, eles bancam tudo, né? Assim, no sentido de alimentação, transporte e tal. Mas a questão da hospedagem é por sua conta. E pra você ir também, assim, de avião, essas coisas por sua conta. Agora, depois que você sai do Master, tudo que eles te propõem a fazer, aí eles pagam. Entendeu? Né? Luísa, vem pra cá porque vai ter vai participar de um programa, alguma coisa. E eles pagam tudo, desde hospedagem, alimentação, transporte, tudo. E você falou que queria um fã-clube e queria ficar conhecida para servir de exemplo. Você conseguiu já ter um fã-clube aí de Luísa? Já tem um fã-clube. Gente, já tem um fã-clube. Acho que motivei muitas mães, donas de casa aí, que acham impossível, né? Que começam fazendo brigadeiro em casa, que não conseguem, às vezes, serem vistas como deveriam. Assim, eu acho que isso aí, pelo menos, é uma forma de vocês entenderem. Se eu conseguir, vocês conseguem. Porque eu também comecei assim, em casa, devagarzinho, não tinha feito gastronomia ainda. E o número de seguidores aumentou, né? Você bateu de 100 mil aí, né? Bastante, 112 mil. Aumentei aí uma faixa de 80 e poucos mil. E já tá conhecida na rua, quando você no Rosewood foi conhecida, né? Quando foi, nem acreditei. Lá, né? Falei, gente, impossível ser reconhecida aqui, né? Só tem gente famosa nesse lugar. Logo entrando, assim, quando a gente entrou no hotel, eu e o Lucas já reconheceram. Eu falei, tô chocada. E na rua, no supermercado, reconhecem muito. Eu fui na Casa do Porco e aí teve uma família grande, assim, que ficou dando tchau pra mim. E às vezes a ficha não cai, né? Eu falei, gente, eu não conheço. Tipo, será que é pra mim, né? Aí eu olhei pra trás, assim, aí o Lucas é mais doido que eu, né? Aí ele também falou, a gente não conhece. Eu falei, gente, é do Master. Desculpa aí se vocês estiverem assistindo ou assistirem. Porque eu realmente não me toquei. Não tá acostumada ainda com essa... Não tô acostumada, não. E também não fico fingindo costume, não, gente. Quando vem, eu fico muito feliz. Eu agradeço o reconhecimento. Eu sou uma pessoa bem humilde para essas coisas. Eu acho que esse carinho, ele é tão bem-vindo, né, Bruno? Acho que somos todos iguais. Vai todo mundo pro mesmo lugar. Então, assim, pra mim é super reconhecimento. Eu fico super feliz. A menina chegou pra mim esses dias lá no shopping, Salvador. Tô me tremendo toda pra falar com você. Eu falei, mulher, também tô, viu? Também tô me tremendo. Fico feliz, fico emocionada. É um carinho muito bom de receber. Então, quem te encontrar na rua pode falar com você tranquilamente, né? Por favor. Não precisa ter vergonha. Não, de jeito nenhum, eu adoro. Agora me conte, você começou na gastronomia como? Você falou que não fez uma faculdade, né? Ou chegou a fazer depois? Fiz depois, né? Meu pai, ele já foi chefe de Minas, de cozinha, né? sou de Minas, BH. Todo mineiro cozinha, né? Já nasce dentro da cozinha. Então, meu pai chefiou restaurantes, uma franquia grande, inclusive, que abriu até em Nova York, ficou bem, assim, conhecido na época, essa franquia que ele abriu, através de sócios, etc. Então, eu cresci vendo meu pai dentro da cozinha, chegando 2, 3 horas da manhã em casa, e eu esperava ele chegar. Então, eu sempre fui uma criança noturna, desde sempre, uma pessoa noturna. Por conta disso aí, né? Dessa rotina do meu pai em restaurante. Então, fui criada do Gamela, que era embaixo da casa da minha avó, dentro de um restaurante. E quando eu fiz 17 anos, eu fui trabalhar em cartório de registro civil. Ave Maria. Aí fazia óbito, nascimento, casamento, nada a ver, né? Trabalhava com o juiz falava assim, você vai ser juíza. Aí eu fui fazer direito. Mas eu ficava tão triste, sabe? Eu falava, gente, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Mas eu me dava bem, assim, fui muito bem. Mas não cheguei a formar, logo noivei, engravidei, veio a Valentina. E por necessidade eu entrei na confeitaria, comecei fazendo os doces em casa, que meu marido ficou desempregado. Eu fazia, ele vendia. E foi bem apertado essa época, só que no primeiro mês que eu comecei a fazer, bombou. Eu apareci na revista da cidade, fui convidada para fazer um casamento em São Paulo. Tipo, nada a ver, porque eu era no interior do interior da Bahia. E aí o pessoal fazia fila na minha porta. Você tava na Bahia? Tava na Bahia já. Qual é o interior? Teixeira de Freitas, no extremo sul. Isso há 11 anos atrás. E aí deu muito certo mesmo, assim. O pessoal ia pra porta pra comprar. E aí a gente fez uma renda boa. E aí eu só consegui parar de fazer no dia que eu fui embora com as caixas prontas, assim, eu fazendo doce. E as caixas prontas, empilhadas para poder a gente mudar para João Pessoa. Chegou em João Pessoa, eu fui fazer faculdade. E aí, logo no início da faculdade também, de gastronomia, eu fui chamada para fazer um teste no restaurante do Donildo Rocha. E aí foi o grande pontapé, porque eu entrei para uma cozinha profissional de verdade, né? E aí, uma grande cozinha, conheci várias pessoas renomadas aí pelo país, inclusive conheci Lisiane e Fabrício lá. Eu bato no microfone, gente, falta de costume.
E aí eu conheci Liz e Fabrício lá em João Pessoa, no restaurante do Anildo. E depois de muitos anos que eu vim pra cá, né? Acho que uns 5 anos que eu vim pra cá. E foi Mas você ótimo. veio convidada ou veio aqui pra Salvador? Voltar agora Não, eu vez? vim pra Salvador porque meu marido, ele já trabalhava em Salvador antes da pandemia e tudo. E os clientes deles, todos praticamente que ele da área de marketing, eram daqui. Quando acabou a pandemia, o pessoal falou assim, quando já tava no finalzinho, a gente vai querer presencial. Acho que todo mundo cansou do negócio virtual. E a gente precisou vir. E aí, primeiro ano aqui eu não tinha trabalho nenhum, tá, gente? Não tinha nenhuma encomenda de brigadeiro. O primeiro ano aqui, eu não ganhei nada de dinheiro. Eu fiquei dentro de casa, assim, com a cabeça sem saber o que fazer. Aí, de repente, começaram assim, a aparecer as oportunidades. E aí, quando abriu uma porta, abriram todas. E Gel do Sorro, que foi a primeira pessoa, querido Dr. Gel, amo, porque foi a primeira pessoa que abriu a porta pra mim. E sou muito grata. Acho que é meu padrinho aqui nesse sentido de gastronomia mesmo. E como é que você se inspira para as suas sobremesas? É muito doido isso, né? Porque é bem nessa parte de arte mesmo. Às vezes, assim, no museu, vendo quadros, lendo alguns livros. É uma coisa bem artística, assim. É um recorte de vestido. Tem uma sobremesa que eu fiz pro lote mesmo, que foi um recorte antigo de vestido, anos 30. Caramba. Então, eu imaginei o recorte, a saia, onde você usava aquela... Não vou saber o termo, tá? Me perdoe aí as pessoas da moda. Não sei o termo. Mas era uma cintura mesmo. Era até de uma armação de ferro. Sim. E que fazia aquelas saias, né? Compridas e etc. Bem firmes, assim. Então, assim, acho que são várias coisas. E a maioria das vezes são os próprios donos dos restaurantes que falam: Lu, queria uma sobremesa assim assado. Aí eu vou lá e desenvolvo para eles, de acordo com o que eles querem. Então, o que mandaram você fazer, você consegue. Fala assim, eu quero sobremesa de... Acho que quase tudo até hoje eu consegui, né? Não vou prometer que eu faço tudo, porque depois do boneco lá do Diego e aquela prova de planetas, gente, como é que faz planeta? Colorido, sem corante, que ele ainda falou, Luiz, não usa corante. Eu falei, lascou. Vou fazer tudo que cor. E você aqui em Salvador, você tem sobremesa no Miscô, né? Tem no Miscô, no Lote, no Sorro, na Casirina, no Almari, no Gatai, na Gourmandize, na Purdu. Quase todos, praticamente, né? Tem um bocado. E como é que você varia de um lugar para outro assim? Porque haja criatividade, né? Pra você fazer sobremesa para tanto lugar desse, né? Acho que é a parte mais difícil, porque... a gente tem que ter ética profissional. Salvador, quem é de Salvador sabe, gente. Aqui é pequenininho, assim. Todo mundo se conhece, né? Você sabe, acho que não tem como as pessoas não se conhecerem, assim. E quanto mais esse meio de restaurante. Então, é uma responsabilidade muito grande. E por mais que eu faça, por exemplo, eu tenho uma massa choux em um restaurante, no outro eu também tenho. Mas precisam ser receitas diferentes. Eu preciso ter ética profissional. Então, é bem complicado. E, geralmente, todo mundo quer tudo igual. Por favor, vamos mudar. Assim, eu gostei do restaurante, tá? Faça igual, mas não copia, né? Mas não tipo copia. isso. Então, você tem que ser muito criativo e, enfim. Mas, assim, por exemplo, no restaurante japonês, eu atendo Zuki, Gatai, Sorro e Misco, que eu tenho... Atendo não, né? Que eu tenho sobremesa que são japoneses. E são diferentes. Não tem nenhuma sobremesa igual, assim. Do Zuki tem a textura de caramelos. Do Sorro, a que mais vende... é a choux au craquelin, então é diferente. Eu acho que isso aí é bem positivo para mim, as pessoas criam confiança no meu trabalho, né? Sim. E você utiliza alguma coisa, por exemplo, nos restaurantes orientais, você utiliza alguma coisa oriental de doce e tal? Você tenta? Acho que Salvador tem muito ainda o que avançar nesse sentido mesmo, de contar de produtos, se permitir, né, também. E de se permitir, porque o público, quero chocolate, mas chocolate é o que vende, é o que é comercial. Mas quando o pessoal vai para São Paulo, vai para fora do país, ou viaja aqui, né, ao redor, se permite comer outras coisas. De coisa diferente, né? Chega aqui, não. O soteropolitano, às vezes, quer ali o mais do mesmo. Então... eu falo, gente, vamos nos permitir, um missô, um matcha. E aí, no missô, a torta de matcha é a que mais vende. E aí, também, o pessoal tinha uma resistência com matcha. E aí, graças a Deus, agora, né, vende bem e se permitiram conhecer. Eu acho que é esse o avanço. Acho que hoje, você ir ao restaurante não é só sobre você comer. É você se permitir ter a experiência. Não é só experimentar coisas novas, né? Claro. Imagine, você abre um leque aí de informações no seu paladar, para os seus filhos,
Lá em casa, o Valentino tem que provar de tudo. Tudo. É conhecimento de mundo, né, Bruno? Sim, com onde certeza. onde for, qualquer lugar do mundo que for, tem alguma referência no paladar. E isso Sim. te ajuda até conversar, a ter se socializar melhor. Com a gastronomia é isso. Você, quando viaja nos países, você experimenta as sobremesas locais? Olha, eu pouco saí, viu? Assim, eu diria que eu até hoje ainda não tive tanta oportunidade, assim, de conhecer outros lugares. Mas eu morei no Brasil inteiro, basicamente. Então. Você tá no Brasil, você com a especificidade, né? Eu Brasil morei em Goiás, por exemplo, e é tão interessante como eles trabalham milho, tanto na parte doce quanto na salgada. Então, eu provo de tudo. Eu sou obrigada a provar de tudo. E eu gosto, gente, eu gosto. E o que é milho doce? Tipo um mingau? Pamonha lá, pamonha salgada, né? Sim, o nosso comum aqui é muita pamonha É. doce, lá é pamonha salgada, e o milho combina muito também. Então é muito interessante, assim, o arroz com pequi, o tanto que eles usam pequi. Enfim, eu acho que é você se permitir mesmo provar e ter referência, né? Assim como o Liz e Fabrício, por exemplo, que trazem coisas bem do Nordeste, bem da Bahia, que fazem referência a isso. E acho isso tão, tão positivo pra cá, porque deu a oportunidade das pessoas de fora conhecerem. Eu levei licuri lá pro Lucas em São Paulo. Ele, amiga, já tinha escutado falar, então Ele nunca tinha comido licuri? Não tinha comido. Por que será? Porque provavelmente Lizzie fez alguma sobremesa, foi pra alguma revista, foi pra algum jornal. Então, assim, isso é muito importante. Valoriza os pequenos produtores, valoriza o nosso mercado. E os produtos, né? Porque licuri às vezes era uma coisa subutilizada, né? Que aqui no Salvador a gente comia muito, né? Sim, interior também e tal, mas como se fosse São Paulo, nunca comeu, né? É isso. Gente, ó, não é por nada não, tá? Mas Salvador, Feira de São Joaquim, Ceazinha aqui, ó, fazendo propaganda. Dá pra fazer a festa, né? Dá pra fazer a festa, porque eu fui no mercado de São Paulo, eu tinha tanta expectativa, e olha que eu não tinha ido ainda, hein? Ia pra São Paulo e não ia no mercado, que vergonha, hein? Mas assim, na época, agora do Massa, eu fui, e eu falei, gente, nosso mercado é muito melhor. A Feira de São Joaquim é muito melhor, a Ceazinha é muito melhor, a gente tem muito mais produto, a gente tem muito mais referência. São Paulo, a maioria dos produtos importados. Qual é a referência que tem? Então, assim, por isso que eu falo Nordeste, gente, e Minas também, vou puxar essa dica pro meu lado. Os melhores mercados, realmente, do país. Porque mostra os nossos produtos de verdade. Coisa local, né? Não é coisa local, valoriza o produtor pequenininho. São Paulo tem aquelas coisas da Coreia, né? Do Japão. E aquelas frutas caríssimas. Você já chega e fala, não, já fui informada. Luísa, não aceita fruta. Não prove nem um pedaço. Porque no mínimo aí, R$70, 3 frutas. Imagine. E qual é lá em BH? Qual é a sobremesa que é o destaque de lá? Tem alguma coisa específica? Então, em BH ainda não tive oportunidade de fazer, assim, sobremesas minhas, mas de lá, né? Sim. Muito com queijo, a gente utiliza muito queijo, né? Também utilizo coco, não na mesma proporção aqui da Bahia, mas se utiliza coco bastante. Os doces de compota, doce de mamão, doce de abóbora com coco. Lá em casa tem a tradição de ter sempre o figo em calda, que aqui já não é tão comum. Mas assim, os doces de compota pra mim são os mais. E o docinho de leite, né, gente? Docinho de leite com queijo e a goiabada com queijo. Não tem como fugir. E sua filha já tá também seguindo seus passos, né? Porque eu vejo que ela faz algumas coisas nos seus stories, ela sempre aparece fazendo alguma coisa, né? Ela faz porque gosta ou porque você fica, bora minha filha? Ela adora doce, né? A Valentina, nossa, Quem se deixar, não gosta, né? Bruno, se deixar, ela passa mal, viu, gente, de comer doce. Mas assim, ela fala que não quer essa profissão pra ela, não. Coitada, acho que ela me vê chegando muito tarde e vê o quanto é doloroso, sofrido mesmo, né? Não dá pra poder romantizar essa área. Mas ela sabe que eu sou muito feliz, porém ela fala, não, mamãe, tem um negócio mais fácil, menos trabalhoso. Aí ela vai fazer o brigadeiro, vai fazer o biscoitinho. Tem até uma receitinha dela que tá no Sorro que era dela. Ela morre de orgulho de falar, porque na pandemia a gente se unia pra poder fazer as coisinhas em casa e ela me ajudava nas proporções, ela vai anotando as receitas, ela vai me ajudando nessa parte. Ela vai criando também. Vai comigo. Você acredita? Ela tem um paladar bom demais. Ela adora polvo. Uma comida que a Valentina mais gosta é polvo. Imagine. Isso desde, 3, 4 anos de idade. Imagine. Não é um paladar comum, né? Porque gostar de polvo, convenhamos que eu amo polvo, né? Mas uma criança desde 12 anos. Custosa, nem gostar de polvo. Você não, e ela sabe o ponto, tá? Ela fala, ih, mãe, esse aqui... É mesmo? Ela é uma crítica gastronômica. Comida sem sal, ela odeia ir pra um hotel, gente. Chega em um hotel e comer comida de hotel sem sal.
é crítica, viu? Muito crítica. Pô, faz massa fresca comigo. Tem uma noção boa já. Daqui a pouco acho que ela vai seguir o caminho aí, viu? Fala que não quer, mas Será? no Quem final... sabe a gente não abre um restaurante juntas, Valentina? Quem sabe? E como é que é essa rotina com tantos restaurantes? Você precisa estar lá sempre, ou você cria? Porque você também tem tem aquele lá a no Purdue, outro né? A Purdue era sócia da Purdue, saí recentemente depois do Master, mas a nossa relação é maravilhosa, amo o Ju, que tem no Faculdade de Direito da Baiana. A gente abriu na faculdade, saiu do Horto, abriu na faculdade e lá são 800 alunos, então é bem corrido. Mas foi uma amizade, foi uma sociedade maravilhosa. Todo mundo fala, gente, sociedade é péssimo, não é não, porque a minha foi maravilhosa. Saí de lá super grata e feliz. E, enfim, então, é difícil porque geralmente teve época aí que eu atendi 5 restaurantes no mês. Então, tinha dia que eu atendia 3 num dia. Então, eram 3 turnos, bem exaustivo. Mas assim, eu dou um treinamento, geralmente fecham comigo, Lu, quero 4 sobremesas. Então, aí eu falo, então tá, vamos fazer isso em 30 dias? Eu crio a sobremesa, você degusta e eu faço o treinamento. Só que às vezes é pouco, porque a mão de obra em Salvador hoje não tá tão qualificada, né? Sim. Falta realmente investimento nessa área. Assim, cursos que profissionalizem de forma mais barata, mais acessível para todo mundo, que treine, principalmente o salão também. Acho que a maior dificuldade que eu vejo em Salvador hoje é o salão, equipe de salão. Estou até pensando em montar algo para salão. Serviço mesmo, atendimento e etc. E nessa parte de treinamento, geralmente eu fico 20 dias treinando a equipe e depois... Pronto, tá lá, é deles. A minha sobremesa tá lá, mas eles que fazem. Então, tem momentos que eu vou em alguns restaurantes que eu fico um pouco assim, nossa, não tá igual. Então, pra mim, é bem desafiador provar novamente. Até porque tá seu nome lá, né? Assim, as pessoas sabem que ali é de Isso, Bruno, dá uma fica... agonia às vezes, assim. Aí, quem eu tenho mais intimidade, que a grande maioria viraram amigos, aí eu falo, amigo, amiga, não tá tão legal. Tem alguma coisa que tá faltando. que tá assim. Então, assim, ainda consigo dar essa manutenção e ficar mais de perto e observar. Mas, gente, é difícil, porque quando você tem um restaurante que você é o dono, que você é o chefe, é diferente. Você tá lá todo dia, você prova, você chama a atenção da sua equipe. Quando você é consultor, você fica à margem do erro mesmo. Sim. Então, aí tem gente que fala assim, Luiz, eu comi sua sobremesa ontem no lugar de... Aí eu, e aí, como é que tava? Aí tem hora que a pessoa fala assim, Lu, achei que tá um pouquinho diferente. Eu falo, conta. Então eu fico muito no Instagram perguntando para as pessoas que provam o que elas acharam, né? Para poder eu conseguir também alcançar o restaurante e falar o que pode melhorar. Né? Mas isso é um pouco arriscado também, né? Acho que é a parte mais arriscada do meu trabalho, porque ao mesmo tempo que pode te levar, pode ser um restaurante que vai te colocar numa posição bacana, contrapartida pode ser que não. Ainda mais com tantos influenciadores, tantas pessoas que formadoras de opinião, em Salvador, né? Tem bastante. Come e fala assim, pô, essa sobremesa de Luísa não é o que eu imaginava, não sei o que, sendo que não é nem culpa sua, né? Não é. Não, gente, não. Não é você que tá lá todo dia. Tem que provar no dia que eu faço. Tem que botar lá na agenda, sua agenda. Hoje vou estar no restaurante e tal. E quando eu tô nos restaurantes, eu gosto de ir nas mesas, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de perguntar, eu gosto de saber o feedback. Mas quem tá lá na execução, gente, imagine. A pessoa ganha um salário mínimo. Ganha um salário mínimo, dobra, faz, enfim, uma jornada aí, às vezes até dupla, tripla, exaustiva. Né? Então, é complicado você também exigir que a pessoa tenha uma técnica perfeita. Confeitaria é caríssimo hoje para você se profissionalizar. Um curso de confeitaria base aqui no Brasil de uma semana é 7 mil, 8 mil reais. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode fazer, né? Um curso mensal aí, 60 mil, 80 mil, né? Isso não é o melhor. A gente não tá falando sobre o melhor curso de confeitaria. Então, assim, para você fazer curso de confeitaria e virar um profissional de confeitaria, é muito dinheiro. Assim, é bem complexo. Vai ter o retorno. Faculdade nenhuma te dá base de confeitaria no Brasil. Não existe hoje uma faculdade. Os cursos de gastronomia focam só em... curso de gastronomia, exatamente. Você tem um semestre de confeitaria que é base. Que ensina a fazer brigadeiro. Bem básico, bem básico. Então, não dá para você ter uma referência assim grande. E o Senac, ainda bem que a gente tem o Senac, porque é também referência no país. E a gente tem em Salvador excelentes professores, inclusive do Senac, alguns até que eu acompanho aqui. Mas ainda assim não é tão acessível, né? Acho que precisa ainda chegar a uma escola com força aí.
em Salvador que faça essa referência à confeitaria e que possa profissionalizar melhor as pessoas. E no Brasil tem grandes escolas de confeitaria? Hoje o chefe Diego Lozano está abrindo, né? Ele já tem uma escola, mas ele está ampliando, quer dizer, na frente do Levenda, quer dizer, a Le Cordon Bleu, né, Sim, gente? É mais famosa, né? Que tem ali realmente só a grade de confeitaria, que é nessa faixa aí, tá? Não tenho certeza, mas acho que é nessa faixa de 60, 80 mil o curso. Mas é isso, gente. Fora isso, não tem muita opção, não. Jogar, meter as caras e ficar tentando, pesquisando. E quem tiver a oportunidade de ir para fora do país mesmo, se profissionalizar, fazer estágio, na França, Inglaterra, em boas escolas. Então, é isso. Requer muito empenho. Pô, imagina, né? E você falou que uma das coisas que você sentia falta era de sua filha, né? Porque você às vezes ficava muito tempo lá em São Paulo, ela não podia ir com você, né? Porque devia estudar e tal. Então isso foi difícil pra você também? Foi bem difícil, eu sou muito apegada à Valentina. A gente sempre morou longe da família, então não tenho parente nenhum aqui, né? Sim. Não tenho pai, mãe, ninguém aqui. Todo mundo distante, todo mundo em BH. Minha mãe só que tá na Bahia, Porto Seguro, inclusive tô indo visitá-la. Mas é isso, a parte mais difícil foi ficar longe dela, porque eu sabia que ela tava aqui sozinha, né? Não tem avô, não tem vó, não tem parente aqui. Então foi bem complexo isso aí, eu imaginá-la aqui sozinha, assim, com o pai. E, querendo ou não, é ruim, né? Quando você tem muita gente próxima, é mais fácil. Fica com a avó, apoio, fica... né? Mas aí, realmente, essa parte eu ficava bem preocupada. E a gente se sente um pouco egoísta, né, Bruno? Porque a gente fica pensando, poxa, eu vou passar esse tempo todo fora, e isso não der certo. E são várias questões, né? São 2 meses sem trabalhar. Querendo ou não, quem trabalha com consultoria não tem um valor fixo mensal. Exatamente. Então, isso afeta também na renda. Se não trabalhar, não ganha, né? Se não trabalhar, não ganha, exato. Exato. É um dinheiro melhor do que você trabalhar fixo em locais, claro, né? Quanto mais dentro da minha área. Mas ainda assim, você trabalha tantos meses, guarda esse dinheiro ali, faz um investimentozinho e se mantém mais uns 2 meses sem trabalho. Então, pra mim, isso aí me pegou. Eu me sentia, assim, naquela responsabilidade de fazer dar certo de alguma forma, porque eu precisava garantir alguma coisa, né, pra Valentina. Isso pegou um pouquinho, isso pegou. Imagina. E aumentar os convites em restaurantes em São Paulo, por exemplo, já que o MasterChef era lá, de você fazer consultoria, Sim. Criar sobremesas? Então, tá aparecendo mais coisa pra publicidade, que eu tô gostando, tá? Não vou mentir, não. Eu gosto de uma câmera. Eu acho que é legal essa dinâmica. Eu acho que é um novo mundo da internet também, né? Acho que chefes, confeiteiros que estão indo para essa área. E eu tô achando bacana, acho que é algo a se pensar. Eu vou muito devagar assim, porque não é exatamente assim, né? Eu tenho medo de influenciar as pessoas de certa forma e falar, vai ser confeiteiro de internet. Eu sei que isso não funciona assim 100%. Eu sei que você precisa vivenciar um restaurante, você precisa vivenciar isso na prática. Então, eu dei até uma entrevista semana passada que eu falei, gente, às vezes entristece um pouco, sim, quem é da área. Ver todo mundo vestido de doma, na internet, falando que é confeiteiro. Porque todo mundo estuda para poder ser alguma coisa, assim, Sim. na maioria das vezes, né? Um jornalista, ele tem que estudar, um advogado tem que estudar, um médico. Ninguém vai falar, eu sou médico, eu tô com um jaleco. E aí todo mundo veste o dono e fala, eu sou confeiteiro. Desvalorizam, né? Desvaloriza um pouco, assim. Eu acho que não necessariamente você precisa estudar, mas você precisa ter passado por um lugar para poder se profissionalizar e poder se chamar como chefe confeiteiro ou como confeiteiro de fato. Porque senão banaliza muito a área e daqui a pouco ninguém vai ganhar nada. Vai ficar impossível. Porque todo mundo faz um docinho, sou confeiteira. Já... Exato. Então, eu tenho medo disso, assim, desse lado. Então, por isso que eu vou com muita responsabilidade, mas fico feliz com os convites. Aí tá surgindo essas coisas aí, tô tentando me adaptar. Você tá fazendo mais publi, então, né? Tô tentando. Bruno, é tão difícil, porque o pessoal falando que assim na internet é tão fácil ver o pessoal recebendo uma coisa, fazendo uma receitinha, mas por trás daquilo ali é tanta coisa, né? É tão difícil você conseguir atingir um público, falar a linguagem do seu público. A gente acha que é fácil também, mas não é tão fácil, né? É difícil, viu? Até que você tira de letra, você faz muito bem lá nos stories. Sigam lá a chefe Luiz Avelina, que... Me sigam, mas eu tô tentando, viu, gente? Tenham paciência, porque eu tô tentando, tô me esforçando. É um mundo ainda que eu tô desbravando. E você sempre abre a caixinha de perguntas lá do stories, né? Qual a pergunta mais louca que já te enviaram? Eu acho que sobre os participantes do MasterChef foi um pouco assustador, assim, na época, porque
Tinha gente que... Acho que a internet é meio... Tem um lado... Ele ou ama demais ou odeia demais, né? Não tem um meio termo aí. E isso me assustou, que eu falei, nossa, como assim? Tinham mensagens que eu vi, que eu quero moer o Natan, moedor de carne. Porra. Eu falo, meu Deus, o que povo violência. Realmente odeia ele é tão legal, é só uma brincadeira ali. Só um personagem, né? Sobre a Marina também, foi bem pesado na época, eu fiquei sem dormir, em alguns momentos eu ficava muito preocupada com o psicológico deles, assim, eu me colocava naquela situação. E todo dia era um novo episódio. Você falou, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa que eu não tô lembrando? Porque tem edição, você não sabe o que eles vão editar, né? É isso, Bruno. Então eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito ansiosa, assim, sem dormir. Eu falo, gente, não é possível, será que eu falei alguma coisa? E todo mundo saiu, eu chorava, mas eu já tava naquela sensação, assim, de que responsabilidade está aqui, que coragem está aqui, porque o do ano passado não foi assim, né? O MasterChef Confeitaria do ano passado. Foi bem mais sério, não tiveram brincadeiras, o Jacan não brincava tanto assim com os participantes. Esse ano, acho que como bombou muito leve, Amadores, né? Que bombou Amadores. Eles fizeram até ao vivo aí depois de tantos anos que não tinha mais o ao vivo. Acho que tentaram também, de certa forma, fazer isso com confeitaria. E aí, como é que você é, ao mesmo tempo, engraçado, divertido, dinâmico, um artista igual o Léo, por exemplo, um grande artista ali... E cozinha super bem, é difícil, né? É complexo. Você tem que dominar as duas coisas e tirar de letra. Então eu ficava com muito medo, viu? Disso aí. E quem é que te inspira na gastronomia, na confeitaria? Eu acho que vou falar a referência aqui das minhas amigas, Caf, Lizzy. Pra mim, elas são referências, assim, principalmente por ser do Nordeste. Eu sempre vou abraçar o Nordeste. A Valentina é baiana, então acho que pra mim... Eu tenho que falar daqui primeiro, antes de falar de qualquer outro chefe, né? O Diego me inspira bastante, Pedro Frade, meu amigo querido. Várias referências do nosso país aqui são bem relevantes para mim, assim, são... Caf que faz uns picolés fantásticos, né? E a sobremesa dela é muito artística mesmo, né? É muito manual, artesanal, que é a parte mais difícil de você fazer, né? Sim. Com molde fica fácil. Da forma como ela faz é muito diferente. E ela tem a identidade dela, e isso é muito interessante, assim como a Lizzy tem a dela. E são muito distintas elas, assim, né, nas apresentações, nos sabores. E é tão rico quanto, né? E sempre contemplando aqui a Bahia e o Nordeste, então não tem como não falar delas. Amigas, amo vocês. E como é que você faz suas sobremesas? Você fica... O que não pode faltar na sobremesa sua? Tem algum ingrediente que você fala, esse é o básico que eu sempre uso? Qual é a sua assinatura? Engraçado isso, essa pergunta é ótima, ninguém fez essa pergunta ainda, e aí eu tava até refletindo sobre isso, que um dia a Helena falou assim, é tão interessante, é tão delicada a sua sobremesa, porque sempre tem um crocante, sempre tem um cremosinho, sempre tem um quentinho, um geladinho, então é isso, assim, acho que minha sobremesa sempre tem essa parte cremosa, uma parte crocante, e eu brinco com a temperatura. Do quente frio? Geralmente sim. Tem um do Misco, tem um que você joga, a caldinha na hora, né? A maioria tem uma caldinha. Pronto, uma caldinha não pode faltar. Parte, né? A caldinha faz parte. Então, muito obrigado, Luiz, por ter participado. Prazer. Foi ótimo aqui. Sigam Luiz Avelina, @LuizAvelina no Instagram. Isso. Para acompanhar os stories dela, ela dá dicas de gastronomia na confeitaria, né? E a filha também cozinha muito bem. Então foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Querida, muito obrigada, prazer. Te admiro mais muito, sucesso ainda para você, viu? Obrigada, Bruno. Te admiro bastante. Muito sucesso aqui também para vocês. E obrigada, gente. Estou super feliz. Então terminamos aqui mais um Sala VIP. Te espero na próxima, hein? Um abração.